noite, dando prosseguimento à nossa reflexão, quando a gente estava falando a respeito do batismo no Espírito Santo, a gente achou por bem, falar a respeito de outros batismos que a gente vai encontrar na Bíblia, tanto no sentido assim da gente estar falando a respeito desses outros termos que vão estar presentes na Bíblia Sagrada, como também para a gente ter assim uma noção, do que é o batismo com o Espírito Santo. E não dá para a gente falar o que é o batismo no Espírito Santo se a gente conseguir fazer uma diferenciação entre essa experiência que a gente tem com o Espírito Santo e os outros batismos que estão presentes na Bíblia. Então, na outra reflexão, a gente tinha falado a respeito do batismo nas águas e também do batismo de provação ou de sofrimento. E nessa parte agora, nessa parte da reflexão, a gente vai estar falando a respeito de dois outros batismos, que é o batismo de juízo e o batismo no corpo de Cristo. A gente vai falar primeiro a respeito do batismo no corpo de Cristo, na igreja, que vai se encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Esse batismo vai ser o batismo mergulho no corpo de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, que diz assim, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, repetindo o verso 13 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, pois todos nós fomos batizados, mergulhados, imersos, em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, que fique bem claro que este batismo aqui, do qual Paulo está falando em sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, não é o batismo do Espírito Santo. É algo que acontece, esse batismo aqui, pois todos nós fomos batizados em um espírito, está fazendo, formando um só corpo. Está fazendo em que momento? Você recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Você que está passando aí, E quando isso acontece, no mundo espiritual vai acontecer uma coisa que é muito interessante, Você vai ser inserido de forma espiritual no corpo de Cristo, não fazendo referência à questão de placa ou denominação. Mas quando você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, você de uma forma espiritual invisível, você vai estar sendo imersa, você vai estar adentrando o corpo de Cristo, que é a igreja. E é interessante que é tão provado que esse texto está fazendo a respeito deste momento, que quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, você é imerso e é imersa no corpo de Cristo, que o texto vai estar falando a respeito de uma coisa, quer judeus e quer gregos, está falando o quê? De unidade, Então, independente, do local onde você se congrega, de placa de igreja, quando você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, no mundo visível nós vemos as divisões no bom sentido, viu? Nós vemos as divisões a nível de organizacional, Tipo, tem uma congregação batista, tem uma presbiteriana, tem uma Assembleia de Deus, Mas no mundo invisível, você, independente disso, independente de onde você se congrega, você vai estar sendo o quê? Imerso no corpo de Cristo, formando uma unidade. E é interessante que nós, principalmente nós que fazemos parte do chamado pensamento evangélico, às vezes a gente tem uma visão errada do que é ecumenismo, Mas é engraçado que quando a gente para prestar um pouco mais respeito à palavra ecumenismo, nós vamos entender que existem dois tipos de ecumenismo. Tem o ecumenismo bom e tem o ecumenismo ruim. Qual é o ecumenismo bom? É aquele ecumenismo que pega você, que é crente em Jesus Cristo, um crente, uma cristã, crê na pessoa de Jesus Cristo, Independente de onde você se congrega, no final, todos vão estar reunidos ao redor da cruz, Então o ecumenismo é bom quando ele forma uma unidade, chamando todos, Independente de onde você se congrega, você vem de um lado, vem de outro, E todos se reúnem ao redor da cruz de Cristo, todos crentes o quê? No sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, Olha aí como é que é interessante um texto que vai falar a respeito disso, dessa unidade, Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, que diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O ecumenismo bom, o que reúne todos ao redor da pessoa de Jesus Cristo. Outro texto que vai falar dessa unidade, a gente vai encontrar em Mateus capítulo 18, verso 22. Mateus 18, verso 22, que diz assim,
Mateus 18, 22. Jesus lhes disse, é Mateus, o verso 18, 20, desculpa, viu? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20, né? Então esses dois textos vão falar a respeito do ecumenismo, que é bom. Aquele que atrai todos, independente de onde você se congrega de placa de igreja, todos ao redor da cruz, do sacrifício vicário da fé em Jesus Cristo. E quando o ecumenismo é ruim, é quando ele, em vez de juntar, ele espalha, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, espalhando. Sai espalhando, dizendo que existem outros caminhos para se chegar até Deus. Esse ecumenismo é ruim. Mas quando o ecumenismo ele é bom, ele junta todos ao redor da fé em Jesus, ele é bom. Agora, quando é que ele é ruim? É quando, em vez de juntar, ele faz espalhar. Né? E o outro batismo que a gente vai estar vendo qual é? É o batismo de juízo. É Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o verso 11 e o 10, que diz assim, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o verso 11, o verso 11 que diz assim, ó, e o 12. Ó. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no ceiro o seu trigo, e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Né? A gente que faz parte do chamado segmento de divisão pentecostal, crente na atualidade dos dons espirituais, nós temos o costume de associar esse fogo aqui, batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Com esse fogo, com a presença do Espírito Santo. Mas só que quando a gente está lendo no contexto, a gente entende aqui, né, que este fogo não está fazendo referência à presença do Espírito Santo, mas está falando o quê? De juízo. Mas é claro que o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Mas neste momento o fogo aqui não está fazendo referência à presença do Espírito Santo. Mas está fazendo referência ao quê? Ao juízo vindouro. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim, ó. Jesus é aquele que com a sua pá junta o trigo no celeiro. E a palha vai para o fogo. Então a gente entende que esse fogo aqui está fazendo referência não à presença do Espírito Santo, mas sim ao fogo do juízo divino. Aí é interessante, é como se João Batista estivesse dizendo assim, ó, olha, o mesmo Jesus que batiza com o Espírito Santo, abençoa com a presença do Espírito Santo, é o mesmo Jesus que no grande juízo, no dia do juízo final, irá arremessar aqueles que o rejeitaram no lago de fogo. É para tu ver como é que é interessante. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado, mas vai chegar um momento que Jesus será o quê? Será o juiz. Olha aí, ó, 1 Timóteo 4, primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Aí, ó, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8, agora, ó. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Ou seja, o fogo aqui está fazendo referência não à presença do Espírito Santo, mas sim ao fogo do juízo divino. Mateus capítulo 3, o verso 11 e o 10. Por quê? Porque o Jesus Cristo que pega o trigo e junta no celeiro é o mesmo Jesus que vai pegar a palha e vai arremessar no fogo. Aí João Batista vai dizer assim, ó, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o mesmo Jesus que abençoa com a presença do Espírito Santo é o mesmo Jesus que no final dos dias, no juízo final, irá arremessar aqueles que o não aceitarem ou rejeitaram no lago de fogo. E que Deus em Cristo possa continuar abençoando a nossa noite, em nome de Jesus. Amém.